Olá pessoal, tudo bem com vocês? Josivan Silva falando aqui, direto do canal sobre a luz da Bíblia. É um prazer estar aqui falando com vocês no dia de hoje. Nós vamos tratar aqui do Evangelho segundo João. Nós vamos ver versículo por versículo. Essa série vai ser muito bacana. Então, desde já, gostaria que você compartilhasse com seus amigos, com a sua igreja, falou, ó, tem uma série bacana lá sobre o canal, sobre a luz da Bíblia, dá uma entrada lá, você vai aprender muito. Jesus está ardendo no meu coração, falando muito comigo, e eu creio que vai falar com você. O Evangelho segundo João, no canal sobre a luz da Bíblia. Meus queridos, então vamos lá, vamos começar. Hoje nós vamos estar gravando a introdução. Deixa seu like se você gostou, não gostou. Deixa seu comentário, isso é muito importante. Tá vendo aqui que eu estou num quarto, nós estamos preparando aí já um local para a gente estar gravando com mais qualidade, com a luz melhor, com o som melhor, com tudo de melhor, porque para Jesus tem que ser o melhor. Futuramente vamos estar começando o nosso Clube Podcast, 396. É algo assim fenomenal que Deus colocou no nosso coração. Estamos aqui trabalhando para que você possa ter algo de melhor sobre a palavra de Deus. Então vamos lá? Deixa eu beber uma água aqui. É interessante que você pega papel e caneta e pega a sua Bíblia. Pega um caderno, as minhas anotações já estão feitas aqui, então você pega um caderno, pega a sua Bíblia para estar acompanhando, tá bom? Então vamos fazer as anotações, que quanto mais a gente anotar, mais nós vamos memorizar, isso vai ser melhor para você. Então vamos lá. João. Quem foi João? João foi um apóstolo, um discípulo mais próximo de Jesus. E Jesus dizia, né? Ele falava que Jesus dizia que ele era o discípulo mais amado. Então, por ser muito próximo, João era muito amado por Jesus. E todos eram amados, mas aqui João se coloca como o discípulo mais amado, um discípulo que tinha um ensinamento um pouco mais profundo. João escreveu esse livro lá em Éfeso, né? E ele é diferente dos outros três evangelhos. Se você pegou o evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, tem uma diferença entre eles. Por quê? Qual que seria a diferença? A visão dos três, de João, Marcos e Lucas, eles têm uma perspectiva de relatar de uma parte externa, de quem está de fora olhando, né? E eles argumentavam e faziam algumas perguntas, né? O que ele fez? O que ele disse? Eles tinham um olhar mais investigativo, diferente do olhar de João. João tem outra perspectiva. João começa os relatos do seu livro de uma pessoa que está mais interna, né? E a pergunta que João faz é quem ele é. Olha, observa, os outros três faziam a seguinte pergunta: o que ele faz? O que ele diz? Mais investigativo. João não. João vai com uma coisa mais íntima, mais interna, né? Quem ele é. Então, João queria saber quem era Jesus. E o livro de João, para você que vai começar a estudar com a gente aqui, ele é muito, muito voltado a nossos dias atuais para as pessoas que estão se convertendo no Evangelho. Porque é nesse livro, lógico que toda a Bíblia a gente conhece Jesus, mas é nesse momento aqui que a gente tem um relato mais íntimo de Jesus com um discípulo. Esse discípulo vai sempre estar perguntando quem ele é. E o livro de João é tão diferente dos outros três que ele faz uma nova seleção de milagres. Ele acrescenta mais 5 novos milagres. E nesses milagres, quando você for estudar o livro, você vai observar que ele chama de sinais. Então, João não chama de milagre, ele vai chamar de sinais.
E aqui João vai nos mostrar também que Jesus fala bastante com os indivíduos. Por isso que ele é um livro bem interessante, voltado para as pessoas que estão chegando agora no Evangelho. Porque você vê, Jesus se encontra ali nos relatos de João com a mulher samaritana. Jesus se encontra com Nicodemos, Jesus se encontra com vários outros personagens. Então Jesus vai tratar e vai falar com os indivíduos, né? Não igual os outros livros que fala com sacerdotes, fala com reis ali. Não, Jesus vai tratar com indivíduos, e João deixa isso claro para a gente, né? E tem um pensamento dos três evangelhos, por exemplo, pensamento hebreu. Aqui o João, no presente, João vai trazer um pensamento grego, né? E vai nos mostrar uma coisa muito interessante nesse pensamento de João, voltado no momento lá no século I, da questão do céu e da terra. Então, João vai tratar muito disso, das coisas do céu e das coisas da terra. Bacana? Beleza? Estão anotando aí? Se não tiver entendido, pausa o vídeo, volta, anota de novo, entendeu? Aqui é só uma introdução mesmo que a gente está fazendo. João usa um termo também que ele gosta muito de usar alguns termos. É tanto que crer, se você for contar a palavra crer, ela aparece 98 vezes no Evangelho de João. A palavra verdade também, ela aparece muito. Não é um fato, é uma pessoa. Para João, a palavra verdade não é um fato. Ele vai ver essa palavra verdade como uma pessoa. Que pessoa que é essa? A pessoa de Jesus Cristo. Olha que interessante. Não é bacana isso? Então, para a gente, nós não temos que ver a verdade de hoje da forma bíblica como um fato, mas sim como uma pessoa, igual João via. Ele começa ele conhece a verdade, né? João ali, ele conhece a verdade. E com isso ele quer combater o dualismo grego, que vem aquele pensamento espiritual e material. Isso mais para frente a gente vai estar entendendo melhor, tá? Mas para ele, o que importava era que Jesus era 100% homem e 100% Deus. E no dualismo grego, eles vão separar a parte espiritual da parte material. Mas para João, não. A todo momento, Jesus, ele é a verdade. Porque ele crê que está de frente dele ali é o Filho unigênito de qual Deus mandou para ele. Amém? E também, nós vamos começar a ver no João os relatos das 7 testemunhas, dos 7 milagres, né? E vamos também ter as declarações do eu sou, que é usada lá no livro de Moisés, né, de Abraão, né? Eu vou dizer quem que você é, diga que eu sou. Então, João vai usar muito esse eu sou, essa declaração. Então, fica aí com isso já no seu coração. Isso vai mudar a sua vida. Você é filho de quem? Filho de Deus. E Deus quem é? Qual que é o nome dele? Diga que eu sou. É muito legal. Então, essas declarações, esses relatos, nós vamos encontrar ao longo do livro de João. Vai ser 7 relatos, 7 milagres. Né? Desses 7 milagres, 5 são novos que não tem nos outros livros. E essa declaração. Se puder, anota e marca com o seu marca-texto, eu sou. Lá no livro de Marcos, uma coisa que também que é legal, que no livro de João, que diferencia, se você pegar o livro de Mateus, desculpa, o livro de Mateus, ele começa falando de Abraão, né? O pai da fé, começa ele falando de Abraão. Se eu já vou pegar o livro de Lucas, Lucas vai voltar lá atrás e vai começar a falar de Adão, começar a ler a cronologia, tal. Mas se você pegar o livro de João, ele começa de onde? João começa, no princípio era o verbo. João começa antes da criação. Olha que legal. Então ele vai começar antes da criação. Quando os outros começam em Abraão e Adão, João começa antes. E isso é muito importante
para a gente hoje entender a palavra de Deus com um pouco mais de profundidade. Bacana? Lembrando, se está muito rápido, não preocupa não. Pega aí, pausa o vídeo, volta lá, volta de novo se for necessário, não entendeu, volta, que aí você vai entender. O evangelho que mais fala do Espírito Santo de Deus é o livro de João. E é um personagem que as igrejas hoje estão deixando de falar, né? Dessa pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. E João aqui, além de nos apresentar quem ele vai nos apresentar esse Consolador, o Espírito Santo, de qual ele deixou aqui na Terra para a gente. Mas, infelizmente, as igrejas não estão falando desse personagem. Então, aqui nós vamos poder ver a ação do Espírito Santo de uma forma totalmente especial. Bacana? Então, aqui, olha, essa é só uma pequena introdução. Se prepara porque está vindo aí algo sensacional, porque eu já vi outros trabalhos na internet, é tanto que desses outros trabalhos que me inspirou a estar falando sobre o livro de João. Então, assim, é algo que vai falar muito no seu coração. Então, eu queria deixar uma frase para a gente finalizar aqui, e desde já te agradeço aí você que ficou até o final, né? E quero deixar uma frase para você. Andei pesquisando e essa frase é a seguinte: nós somos uma geração que mais entendeu tudo sobre Deus, mas não aprendemos nada sobre ele. Sabe por quê? Nos falta experiência. Então, aqui nesse momento, no canal Sob a Luz da Bíblia, te convido a ter uma experiência com o livro do Evangelho segundo João. Amém? Meus queridos, então por hoje é só. Vamos daqui a pouco deixar a parte 1 e 2 aí para você estar estudando, iniciando os seus estudos, tá? Seja bem-vindo ao canal Sobre a Luz da Bíblia e que Deus possa te abençoar ricamente.